Bom dia, preciosos irmãos, que a graça do Senhor nos ajude em mais este dia. E estamos juntos buscando estar mais perto de Deus, estarmos nos alimentando de Sua palavra. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, 45. Há esta necessidade para compreendermos as Escrituras. E Jesus abriu o entendimento dos seus discípulos, apóstolos, que estavam ali com medo dos judeus, e uns não crendo que Jesus havia ressuscitado. E Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que o nosso entendimento também possa ser aberto diariamente, para que nós possamos compreender as Escrituras. Hebreus capítulo 2. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Bem, há uma semelhança aqui em várias escrituras, em várias passagens aqui mesmo na carta aos Hebreus, como no capítulo 12, no versículo 25 ao 29, quando Paulo também escreve a respeito semelhante a este assunto. Convém que atentemos com mais diligência. Ele diz assim no 25: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós encontramos que Jesus magnificou a lei. O juízo na lei, ele é mais pesado, era menos pesado que agora, porque Jesus disse que ele é a porta estreita, devemos lutar por passar por ela. Agora você passa pela porta, mas logo você tem que seguir no caminho estreito, até que você chegue ao destino. Eles passaram no mar, mas tinham um caminho a cruzar até chegar a Canaã, até chegar ao destino. Então, às vezes, nós pensamos que
Passando a porta, já chegamos ao destino. Aí você está indo, pegou a estrada, seguindo no caminho. Agora, essa porta que foi aberta pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos observar, nos apegar com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos que viveram com o Senhor Jesus Cristo. Agora, o argumento é do menor para o maior, porque se o que os anjos disseram foi firme, que são menores do que os ensinos do Mestre, então vai do menor para o maior. Se o que os anjos disseram foi firme, então o que vem de um que é superior aos anjos deve ser muito mais firme. Muito mais firme. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Agora, se a palavra dos anjos se tornou firme, a palavra falada e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, então vejam bem, o argumento é do menor para o maior. Os anjos falaram, e então aquilo permaneceu firme. Agora vejam bem o que Jesus falou. Falada por anjos, outorga da lei, pregadas por homens inspirados por Deus. Todos eles falaram e permaneceram. E como nós vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, depois daqueles que rejeitaram aquelas palavras, só lhes faltava agora o julgamento, o justo juízo, o justo castigo. E na carta mesmo Hebreus, capítulo 10, nós encontramos isso. Nós vemos que nós não podemos de forma alguma negligenciarmos, mas cada dia buscar ficar mais firme no que o Senhor tem nos dado. Ele tem aberto o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Então vejam bem o que pode acontecer se nós negligenciarmos. Receberão o justo castigo. Transgressores da aliança do Senhor foram eliminados da comunidade da aliança pela morte. Agora Hebreus capítulo 10, começando aqui no verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Nós queremos a verdade. Vocês querem a verdade. Nós desejamos a verdade depois de conhecer a verdade. O que vamos fazer com esta verdade? Vamos andar no caminho da verdade?
Você passa pela porta, Jesus, eu sou a porta das ovelhas. Para seguir no caminho, porque Ele também é o caminho. Eu sou o caminho, sou a verdade para você chegar à vida. Até chegarmos ao nosso destino. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Olha, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então vejam que o juízo será maior do que era aplicado na lei. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Agora, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como escaparemos nós? Quando nós temos alcançado essa grande luz, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação mencionada aqui também no 1º capítulo, verso 14. Não são todos estes espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Salvação bem mais precioso. Olha que coisa maravilhosa, administrar a salvação. Receber a salvação e administrar a salvação, entrar pela porta e continuar no caminho até chegar ao destino. Vamos prosseguir, lutando, pelejando, mas sem desanimar, sem parar na jornada. Cristo nos orientando, Cristo nos dando a sua mão, nos dando a sua força, nos deu o Espírito Santo para nos guiar, para nos fortalecer. Esta salvação inclui a herança do mundo vindouro, a entrada na glória como filhos adotados por Deus, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Qualquer coisinha estará nos afastando de tão grande graça? Oh, não convém que seja assim. Nós devemos estar preparados para passar por lutas, aflições, dificuldades, decepções, como filhos adotados por Deus, a purificação dos nossos pecados. Cristo nos limpou, Jesus nos limpou, e agora nós vamos negligenciar isto? Nós vamos nos emburrar por causa de alguma coisinha insignificante na jornada? É Ele que nos purificou dos nossos pecados, conforme Hebreus 1, capítulo 1.
Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Ele nos purificou, Ele nos libertou, nos livrou do medo da morte, nos livrou desta condição horrível e nos parece a vida. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Oh, meus amados irmãos, continuemos. Agora nós temos o privilégio de aproximar-nos de Deus, de estarmos em sua presença, louvando, glorificando com as nossas vidas, com os nossos louvores. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Não vamos negligenciar tão grande salvação nos oferecida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lutemos com coragem, com firmeza e vamos chegar aonde nós precisamos chegar com a graça de Deus. Que Deus, na sua infinita graça, continue abençoando a todos vocês, dando coragem para prosseguir nesta jornada gloriosa até chegarmos ao nosso destino. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.